Fala galera, boa noite. Vamos lá. Hoje é 4/9, segunda-feira, início da semana aí, né? Vamos ver como que foi o dia de hoje aí no mercado, o que que a gente teve. Diazinho com menos liquidez, né? Feriado lá nos Estados Unidos, dia do trabalho, tá? Então, olha aqui o volume. Volume muito, muito baixo, né, pessoal, no dia de hoje. Aqui a gente tá no Ibov, tá? Gráfico diário. Então a gente vê um candlezinho pequeno, né, um dojizinho aí, tá? Com pavio superior e um volume, ó, muito, muito baixo, né? Se a gente for olhar aqui, ó, esse volume de hoje, tá? Desde aí, ó, abril, maio, enfim, se a gente pegar os últimos dias todos aí para trás, ó, a gente consegue ver que é o menor volume aí, né, dos últimos meses, praticamente, né? Teve aqui, ó, 2 diazinhos aí para trás, em julho e maio, né? Que teve um volume parecido aí, mas que provavelmente também era feriado lá fora, mas um volume muito baixo, né? Isso daí acaba dificultando um pouco, né? Porque é menos liquidez, então o mercado fica um pouco mais chato aí. Tá? Que a gente tem aqui no Ibov, pessoal? Olha aí, a gente consegue ver tipo um triângulo, né? Ou então, se a gente quiser pegar aqui também, ó, a gente consegue ver que ele está dentro de um range, né? Olha aí, ó. Esse caixote aí, onde a gente consegue ver aqui uma região de resistência, tá? Com essa média de 50 aí. E aqui embaixo uma regiãozinha de suporte. A gente consegue ver também, né, essa LTA aqui, que poderia formar aí um triângulo, tá? Mas ele está dentro desse range aí. Vamos ver o que vai prevalecer, se vai conseguir superar essa região aqui para cima dessas máximas, tá? De dias anteriores, ou perder esse suporte aqui para baixo, né? E essa linha de tendência para entregar uma continuidade aí do movimento de baixa, tá? Então, vamos ter que aguardar aí as movimentações nessa semana que é mais curta, né? Pelo semanal a gente consegue ver o mercado trabalhando próximo aí da 9, da 21, tá? Então segue alinhado aí para alta, a princípio, né? Olhando pela ótica do semanal. Isso daqui foi uma correção até retração, ó, tá? Para retomar a alta e quem sabe superar ali a região de resistência, tá? Então vamos ver essa semaninha aí como que o mercado desenvolve. O índice futuro, pessoal, ó, se a gente pegar o Intra 60, cara, tá feio, né? Olha, olha como que o mercado tá travado, né, pessoal? Eu destaquei isso no início do dia, né? Essa média de 200 aqui, ó, como barreira, tá? Para cima e para baixo a gente tinha muitas médias aí, né? A 21 tava uma certa distância razoável, né? Mas a 9 e a 50, ó, por baixo aí. Isso daí, né, quando a gente vê o Intra 60 desse jeito, pessoal, é bom tomar cuidado, tá? Foi o que eu falei no início do dia, tanto que eu tentei bater uma vendinha aqui, tá? E o mercado segurou e o que que ele fez? Pum, deu essa porrada pra cima, né? Só que pra mim, na minha visão, né, eu não vi pelo Intra 5 ali entradas interessantes. E também, ó, tinha toda uma região de pressão aqui, tá? Nessas máximas. Tinha uma média de 200 bem próxima, então para mim ficou complicado comprar o índice ali naquele cenário. Na venda tinha essas médias aqui? Tinha, né? Mas, pô, o que que é mais forte? Uma média de 200 ou uma média de 9, né? E uma 50 que até tinha um espacinho aí, né? Dava para, quem sabe, né? Ele chegando aqui já proteger a operação lá no Intra 5. Então, assim, a gente tem que avaliar ali na hora, né, o que, que seria mais viável. Pelo Intra 5 ele deixou um cenário interessante, ativando um pivôzinho de baixa, deixou algumas rejeições. Então, eu imaginei que ele poderia corrigir, né, esse movimento aqui, ó, máxima com mínima, e aí a gente tem retrações aí desse movimento, tá? Junto ali com aquela média de 21, que representa a média de 200 lá do Intra 5, ó, ele poderia pelo menos vir até aqui, ó, já me pagaria aí aproximadamente 500 pontos, tá? A minha venda foi mais ou menos por aqui, né? Foi mais ou menos por aqui, ó, no meio desse candlezinho aqui, né? Mas ele segurou, né, e deu essa pancada para cima, mas depois devolveu tudo, né? Voltou para dentro do range, segue em região de trap zone, então para amanhã, vamos ver se ele vai abrir já saindo, mas olha aqui, em cima da 200, 21 por baixo e média de 50. Então,
Esse Intra60 aí tá bem complexo, tá, do índice. Vamos ver como que, para que lado, né, ele vai querer entregar esse movimento aí. Aqui também, ó, o que que a gente pode talvez enxergar, né? Quem sabe a formação de um ombro cabeça ombro, tá? Vamos ver se o mercado vai querer, né, entregar mesmo deixar mesmo essa estrutura, né? Mas aí vai precisar, né, perder seguir segurando aqui, né, formar um topo, né, mais baixo que esse aqui, ó. Quem sabe por aqui para deixar aí um pivô de baixa, né? E aí deixar essa estrutura aqui de ombro, cabeça, ombro e ativar aí perdendo, né, uma possível linha de pescoço aí, tá? Mas hoje realmente complicou, né, pessoal? Por ter um volume menor, né, acaba ficando mais difícil e com o mercado nessa região aqui, eu achei um pouco mais complicado aí pegar alguma coisa na ponta compradora por conta dessa média de 200 aqui do Intra60. E aí depois também, né, essa queda aqui, a gente vai ver lá no Intra5, foi assim, bem lenta, né, aquela queda bem cadenciada. A princípio até imaginei que ele poderia formar uma bandeirinha aqui, ó. Formar uma bandeirinha aqui, né, troca a polaridade aqui nessa 200 e entrega uma continuidade do movimento. Mas ele foi descendo, foi descendo, foi descendo, devagar, né, naquela briga, lentidão, o horário também não era muito bacana, né, horário de almoço, até ali o início da tarde, 2 horas, mais ou menos. E aí depois que ele entregou, né, nesse candle aqui, um movimento um pouco mais direcional, mas também, né, com médias aí, um cenário bem complicado, digamos, né, nessa segunda-feira, tá? Pelo Intra 5, ó, o que que a gente teve? Logo na abertura, pessoal, eu tinha aqui, né, próximo dessas máximas aqui, uma região de resistência, tá? Onde o mercado, se a gente voltar aí, a gente vê que lá para trás ele tinha deixado várias rejeições nessa região e tinha a média de 200 lá do Intra 60. Logo na primeira barra, o que que ele fez? Ó? Deixou um candle demonstrando aí bastante pressão de venda. A 9 e a 21 estavam alinhadas, tinha essa 50 aqui no meio, mas fechou abaixo de todas as médias, abriu espaço, né, para entregar aquele movimento de correção, que já era o que eu estava esperando. Ó. Correção do quê? Desse movimento aqui, ó. Tá? Esse movimento aqui de sexta-feira, ó, ele segurou, né, nessa região aqui de suporte, de resistência, ó, tá? E deixou esse gatilho aqui de venda, fechando abaixo das médias e abrindo espaço para buscar o quê? Correção até 38,2 em confluência aí próximo, né, da média de 200. Me daria aí 500 pontos. Essa foi a minha visão aí no início do pregão. Ó. Se a gente pegar aqui, deixa eu arrumar aqui certinho. Olha aí, eu tinha retrações aqui nessa região junto com a média de 200, né? Então era totalmente, né, factível do mercado antes de dar sequência na alta, ele vir buscar essa regiãozinha aqui e depois entregar um movimento de continuidade, tá? É claro que a gente consegue ver que ele deixou algumas rejeições aí, o mercado demonstrou força aí na sexta-feira, mas, pô, já tinha ativado aqui um pivôzinho de baixa, né, ó, no final do pregão de sexta e deixou esse gatilho aqui, fechando abaixo das médias aí todas, tá? E abrindo espaço para buscar uma região aí de retração do movimento prévio, tá? E a princípio, né, a gente não tinha nenhum suporte relevante aqui, depois que ele formalizou um suportezinho aqui, ó, que ele começou a rejeitar muito, né, nessa região e deu uma puxada forte. Mas então eu fiz uma vendinha aqui, tá? Segurei, né, o stop aqui em cima, ó. Entrei mais leve para não. Início de semana, início de pregão, o mercado lá no Inter 60 estava complicado, então falei, vou pegar essa vendinha aí logo na abertura, mas vou entrar mais tranquilo, né, para ver como que o mercado mesmo vai se comportar, né? A região lá do Inter 60 a gente viu que era complexa. Então ele voltou ó, aqui de novo, né? Ele deixou gatilho de venda, tá? E eu até cogitei pegar uma nova venda aqui, uma adiçãozinha aqui, né? Como eu tinha entrado mais leve. Mas acabei optando por não... O dólar ficou muito complexo, a região também, aí eu optei por aguardar. Falei, não, vou deixar andar aí, se ele for lá buscar meu alvo, beleza. Pego meus pontos ali.
e aí eu vejo o que dá para fazer, mas eu acabei optando por não pegar aqui, tá? Mas quem não conseguiu entrar aqui, valeria uma venda aqui, ó. Alinhou todas as médias aí para baixo, tá? E e até deu condição de proteger, né? Porque aqui, ó, já era um stopzinho razoável, né? Um stopzinho pequeno. Então, estaria com stop aqui, acima dessa máxima. Chegou a andar aí próximo, acho que uns 200 pontos. Deu condição de proteger e tirou, tá? Quando ele andou, né, e ativou esse pivô aqui, ó, a gente vê que ele conseguiu ativar um pivô de baixo quando ele perdeu essa mínima. Eu puxei meu stop para cá, então um stopzinho de 200 e poucos pontos, tá? 215, se não me engano. E aí ele voltou e me tirou, né? Só que aí nesse movimento aqui, pessoal, ó, pra mim ficou complicado, porque tinha uma região de resistência aqui, tá? Nessa região, tinha a média de 200. Esse candle aqui foi muito grande, né? E tava na cara aí de uma região forte. Olha as rejeições que ele tinha deixado antes também, né? Se a gente pegar aqui, ó, esse candle anterior aqui, ó. Então eu imaginei que ele fosse ficar brigando aí nessa região, né? Travado ali naquela trap zone do intra 60 e não consegui ver brecha para entrada aqui nesse movimento de alta que foi basicamente aí, né, o único do dia, tá? Essa puxada. Formalizou esse suportezinho aqui, deixou esse candle forte aqui logo depois da abertura do mercado à vista, né? E deu essa puxada aí que foi talvez, né, basicamente o único movimento. Essa queda aqui foi, olha como que foi brigado, né, pessoal, o movimento, tá? E aí assim, né? Como que você vai imaginar que o mercado. Aí fica aquela questão, né? Será que ele está formando uma estrutura de correção até retração, até médias, né? Para tentar uma continuidade, uma bandeira, né? Uma bandeira maior zona aí, ou ele. Como que você vai imaginar, né? Que ele vai entregar todo esse movimento e voltar lá para o fundo? Ainda mais um movimento mais cadenciado dessa forma, né? Porque quando a gente vê uma. Tipo uma volta em V, né? Onde o mercado dá uma pancada, chega esticado numa região relevante, deixa um gatilho, né, forte, convicto, com volume alto, né, numa região onde a gente tem ali barreiras relevantes, né, aí beleza, você, pô, pega ali um trade de reversão, né, de correção, contra a tendência, dependendo da região e das estruturas que ele formar, o gatilho, pô, é válido para você buscar um retorno até as médias, até retração, um retorno até a média de 200. Mas nesse caso aqui, olha como que ele foi descendo. Se a gente pegar todo esse movimento de baixa aqui, ó, a gente vê que desde da hora que ele chegou na máxima aí, ó, aqui foi 420 pontos em 2 horas. Então você já imagina, né? Ele segura na média de 50, fica enrolando aqui, ó. Até aqui, ó, o fechamento desse candle, da máxima ali, 370 pontos, ó, em 3 horas e 5 minutos. Então, pô, um movimento muito pequeno, né, com uma amplitude muito baixa para 3 horas e mais de 3 horas aí, né, de pregão. Então, complicado. Aqui talvez, né, você pode falar que ele deixou aí talvez um gatilhozinho aí de venda já depois que ele quebrou essa 50, né? Aí aqui a gente poderia já ver uma estrutura maiorzinha aí de um pivô, né? Porque, pô, você falar assim, ah, beleza, aqui ele deixou um pivô de baixo, mas, pô, complicado, né, pessoal? Depois que ele conseguiu romper a 200 lá do Intra 60, um movimento forte aí anterior, acho complicado já sair vendendo aqui. Mas enfim, aqui talvez, né, ele tenha dado aí sinais de que poderia voltar lá para próximo da mínima do dia, média de 200, e entregou um movimento aí, ó, tinha um stop aí de 160 pontos, pagou aí 460. Mas basicamente foi isso. Terminou o pregão, ó, vamos ver se isso daqui, né, vai ser uma bandeira de baixa, tá? Eu até deixei marcado aqui, ó, uma bandeirona de baixa aí, ó, para continuar aí para baixo, e aí ele vai ter que perder esse suportezinho aqui do dia de hoje, tá? A gente consegue ver também meio que uma LTB aí, ó, que foi formalizada no pregão, mas ele já terminou o pregão de hoje aqui, ó, com as médias, né? Essa 200 aqui tá bem inclinada, tá? Então vamos ficar atento a isso. Porque se ele quiser, né, entregar uma continuidade do movimento, ele, pô, deixando aí, né, rompendo essas regiões aí, pivô de alta, tá? Ele pode tentar retornar lá para a máxima de hoje, tá?
E aí, claro, vamos ter retrações desse movimento aqui, né? O movimento prévio. Aqui, ó, a gente já consegue ver aí regiãozinha possível de troca de polaridade, né? Onde ele segurou aí anteriormente, ó, tá? Fundinho aí com retração. Então, vamos ver se essa bandeira, né, pode chegar aí em retrações, né, e entregar uma continuidade, ou se ele vai segurar aí nas médias e tentar uma puxada para cima aí para continuar o movimento. De fato, né, o mercado está dentro de um range, ó. Se a gente olhar aqui pelo gráfico diário, né, olha aí o que a gente tem. A gente consegue ver, a gente consegue ver aqui, né, o mercado preso aí num caixote, ó, tá? Vou colocar de outra cor aqui, ó, pra gente conseguir ver melhor, né? Ó, pelo gráfico diário fica mais claro, né, pessoal? Olha aí, um caixotão aí. Tem uma LTA aqui também, igual a gente viu lá no Ibov, né? Mas tá mais para um range aí, com essas médias meio emboladas. Então, vamos ver como que ele vai se comportar. E amanhã provavelmente a gente vai ter... Provavelmente não, né? Vamos ter mais liquidez aí, mercado americano aberto, sem feriado lá fora. Então, acaba ficando melhor aí, talvez, as movimentações do índice. Beleza? Dólar. O que a gente teve no dolinha? Ó, o dolinha eu tinha uma LTA aí que eu tinha traçado, né? Ele ficou brigando aqui nessa região. Isso até é um dos motivos, né? De talvez a minha venda lá no índice na segundo candle do dia ter sido um pouco precipitada, que o dólar abriu um gap de baixa, né? E ele entregou esse movimento de queda aqui, ó. Então, talvez eu poderia ter esperado aquele segundo gatilho lá, que aí eu teria conseguido pelo menos proteger no zero, né? E aí acabei tomando um stopzinho lá de 200 pontos. Mas, enfim. O dólar não teve força para subir, fechar o gap aqui em cima, tá? Ele até começou a tentar demonstrar aí força, né? Segurou nessa região aqui, essa região era bem relevante, tá, pessoal? Se a gente olhar o Intra 60, ó, o que a gente tinha ali naquela região, né? Se a gente pegar retrações aí desse movimento, ó, a gente tinha 50%, média de 200 do Intra 60, ó, LTA, média de 21 ascendente. Então, pô, era uma região de muitas barreiras, né? Eu falei, imagino que o dólar vai passar fácil. Ele realmente segurou ali naquela região, que é aqui, ó, 50%, vê o ápice do dia anterior, que eu nem considero tanto, mas LTA, tinha a média de 200, média de 21 do Intra 60, então, pô, tinha muitas barreiras aqui, e isso me deu uma maior convicção de que o índice poderia entregar um movimento de queda, né? Falei, pô, o dólar provavelmente vai dar uma segurada aqui, mesmo que seja momentaneamente, né? E o índice pode entregar um movimento de baixa lá, de correção também. Ele veio, né, tentar fechar o gap e depois, ó, pancada para baixo, perdeu essas regiões, né? E deu sequência aí, entregou um movimento de queda. A gente consegue ver estruturas aí de baixo, mas eu não me senti confortável aí para pegar aí o dólar, tá? Talvez, ó, aqui ele tenha deixado um cenário interessante. Como ele deixou aqui numa possibilidade de compra, tá? Que a gente já consegue ver uma estrutura de um pivôzinho de alta, ó, para buscar retrações, né? Média de 200, tinha um espaço bacana. Só que aí logo em sequência, né, ele rejeita forte, realinha, ó, a 9 com a 21 e abre espaço para uma vendinha que até chegou a pagar acho que uns 11 pontos aí até essa mínima, tá? Tinha um stopzinho de 8 pontos e entregou esse movimento aí, mas também, né, um pregão complexo. Eu vejo como complexo aí no dólar, tá? Você pode até falar assim, ah, beleza, aqui no Intra 5 ficou, olha aqui, ó, partindo um candle, partindo das médias, né? Segurou na fronteira do gap, alinhou as médias para baixo, mas, pô, olha o tanto de barreira que a gente tinha aqui embaixo, cara. Lá no Intra 60. Fica difícil, né, da gente conseguir ter tanta confiança assim em um movimento. Se fosse essa estrutura aqui, né, com gatilhos aí, média, partindo das médias, mas em um outro cenário, ficaria muito mais interessante, né? Se a gente não tivesse todas aquelas barreiras lá do Intra 60, retração, muitas confluências, né, em tempo gráfico maior, que poderiam segurar aí o dólar nessa região, tá?
Então, ele entregou esse movimento de queda e no final do dia, ó, retornou tudo aí para cima. Agora, o que a gente consegue ver no dólar aí também, né? Deixa eu tirar essa retração aqui. O dólar também está dentro de um range, né, pessoal? Se a gente pegar o intra-60 aqui, ó, não é um range tão claro, mas, pô, a gente consegue ver regiões aí onde ele deu uma segurada, né? E ele não está conseguindo dar sequência em tendência, né? Seja para cima ou para baixo. As médias estão emboladas aqui, olha isso, 21 aqui, a 9, a 200 cortando os preços aí. Se quando a gente vê a 200 cortando os preços no Intra 5 fica complexo, né? Quando a gente vê o preço fazendo uma movimentação assim, ó. E aí a gente vê a média de 200, né? Quando ela estando assim, ó, já fica complicado, né? A gente vê que o mercado fica falhando muito, fica complexo. Imagina esse mesmo cenário aqui, que quando a gente vê lá no Intra 5, né, fica complexo. Imagina esse cenário agora no Intra 60, né, que é um tempo gráfico maior. Então, assim, a briga fica muito maior, né? Porque eu tenho essa média de 200 aqui cortando, ó, preço dentro, e o ativo dentro de um range, né? Trabalhando algumas extremidades. Não fica tão claro aí uma região de resistência no dólar, né? E a gente tem aqui, eu tinha marcado aqui, ó, uma fronteira de gap, que para mim possivelmente pode ser uma região aí onde ele, caso ele venha testar, né, dar uma segurada, tá? Mas a gente não consegue ver uma resistência tão clara, né? Porque olha aí, ele meio que está formando aí topos descendentes, tá? Ó, topos descendentes, mas também, né, fundos aí ascendentes. Então, meio que um triângulozão, né, um range mais amplo aí, tá? Então, seria basicamente isso, né? E com essa 200 aí cortando o preço no meio, vamos ver o que vai prevalecer, né? Qual força aí vai prevalecer no dólar. Pelo gráfico diário, a gente vê que ele está trabalhando acima das médias. Mas segue ainda aquela expectativa, né? Possível dele formar aquele ombro cabeça ombro, ó, que a gente comentou, tá? Segurar nessa fronteira de gap aí, ó. Pode entregar esse ombro cabeça ombro aí pelo diário, tá? Então vamos ver o que. Opa, 52 não, né? Para amanhã, ó, o que a gente tem aqui, né? A gente tem uma fronteirinha de gap aqui, ó, onde ele segurou hoje, né? Uma resistênciazinha imediata aí do dia. E aí a gente vê amanhã se ele vai respeitar, se já vai desconfigurar aí essa região, tá? E porque ele terminou com as médias alinhadas aqui, né, no Intra 5, ó, em cima dessa fronteira de gap aí, tá? E temos a LTA, né, que tá passando aí por baixo. Se a gente pegar mais ou menos aqui, ó, a gente consegue ver aí uma LTAzinha aí, ó. Beleza? Dá até para ajustar aqui, ó. Aí, ó. Temos uma LTA aí com pelo menos uns 4 toques aí, tá? Onde também, né, a gente vê se ele vai respeitar amanhã, se ele vier testar aí essa região, ó. Aqui, aqui, aqui também, aqui no dia de hoje, tá? Então é isso, tem uma LTA aí passando por baixo, uma fronteira de gap aqui, outra fronteira de gap lá em cima. E como eu falei, né, a gente consegue ver mais ou menos aí, né, a possibilidade de quem sabe, tipo um triângulo, né? Meio forçado aí pelo Intra 5, mas é isso que o dólar tá bem brigado também. Então o cenário em ambos os ativos, né, olhando pelo Intra 60 a gente consegue ver só pelo posicionamento das médias, comportamento do preço, né? A gente consegue ver que ele não está em tendência. Então, ligamos o alerta aí para tomar cuidado aí, filtrar bem as entradas, porque ele pode falhar mais ali no Intra 5, né? Beleza? Então, é isso, pessoal. Comentei do Ibov aí. Ah, deixa eu só passar aqui. Olha Petro como que tá, cara. E aí a gente vendo lá, né, o mercado travado daquele jeito, olha isso. Tá dentro de um caixote aí. Eu tinha até
desenhado isso alguns dias para trás aí. E Petro segue aí dentro desse caixote. Vamos ver se isso é uma acumulação, né? Deixa eu ver o ABV aqui. Pode ser que seja uma acumulação aí para quando essas médias chegarem tentar dar continuidade aí para cima, mas ver o IFR. O IFR já apresenta divergência, né? IFR caindo, ó, e o preço aqui de lado, tá? Então vamos ver o que vai confirmar aí para Petro. É um dos ativos que tem maior peso aí no Ibov, então pode, se ele resolver, né, puxar para baixo aí, pode ajudar a puxar o índice lá para queda, ou, né, se for uma acumulação para romper aí, né, para cima, pode ajudar a puxar para alto o Ibov e o índice. Agora, se for uma distribuição aqui confirmar a divergência do IFR, né, ele pode puxar para baixo, mas as médias estão bem próximas aqui, então vamos ver. Vamos ver com essa 21 chegando ali. E Vale, ó, Vale esticou, né, na alta, olha aí. Um movimento bem esticado. Chegou numa região onde ela tá segurando, onde ela veio segurando bastante aí nos últimos dias, ó. Últimos dias não, né? Últimos meses e semanas, ó. Tem uma resistência aqui, tá? Com vários toques aí. Então, pode ser que venha alguma correção aí em Vale, né? Não, é óbvio que, né, não tem como a gente prever nada, mas olhando pelo movimento dela esticado aqui, acho mais provável que venha uma correção antes de continuar, né? Nada impede dela abrir em gap de alta aqui amanhã, né, pessoal? Mas assim, olhando um movimento mais esticado desse, a gente imagina que o saudável seria uma correção, né? Olha a distância das médias pelo intra 60. YouTube tá muito travado, olha aí. Tinha um suporte aqui que virou resistência, ó, e também essa região de retração aqui, que era uma troca de polaridade, onde ele segurou, então médias emboladas também. Cenário mais complicado. Ó, o IFNC, né, que representa aí os bancos, né, setor financeiro, estava num caixote aqui, perdeu uma região de suporte, trocou polaridade aqui, segurou duas vezes como resistência e já formalizou um suportezinho também. Um espelho lá do Ibov, né? Tá bem parecida, dentro de um caixotinho aí, tá? Então, a gente olhando, né, todos os ativos aí, a gente entende por que o Ibov está nesse cenário mais complexo e o índice, né, acaba não conseguindo pegar aí movimentos de tendência mais direcionais com o Intra 60 travado. Então, quando a gente vê esses cenários no Intra 60, pessoal, sempre ficar atento aí, né? Pô, quando o mercado tá dentro, né, entre médias, em um range curto e em tempo gráfico maior, pô, cara, isso daí pode dificultar demais o intraday, que é o que acontece, né? O que a gente viu aí no índice hoje, tá? No Intra 5. Então, o reflexo desse Intra 60 totalmente travado aqui com médias emboladas e próximas acaba complicando lá o Intra 5, tá? Não que não tenha como pegar operações, né, pessoal? Mas assim, a gente sabe que vai ficar um movimento mais truncado, né? Vão ter barreiras relevantes, tanto para cima quanto para baixo. Então, acaba dificultando, tá? Deixa eu ver a questão da agenda aqui amanhã. Deixa eu tirar isso aqui. Vamos ver o que vai ter na agenda amanhã. Hoje foi feriado lá fora. Amanhã a gente tem aí alguns dados aqui, né? Isso aqui é na abertura, 9 horas, então não vejo impacto. 10 horas da manhã, PMI de serviços aqui no Brasil. Então, ficar atento a esse horário das 10 horas, é o horário de abertura aí do mercado à vista. Vamos ver se vai dar uma mexida aí no mercado. Nessa semana, ó, a gente tem aí, né, terça-feira, algumas coisas. Quarta-feira, 11 horas PMI lá nos Estados Unidos, tá? De resto aqui, acho que não tem nada de tão relevante. Quinta-feira é feriado, né? 7 de setembro. E sexta-feira também nada. Então, uma semaninha mais tranquila em termos de agenda, né? Com feriado hoje lá fora, feriado quinta aqui, acaba dando uma quebrada boa aí na semana, né? Mas vamos que vamos. Ainda estamos no comecinho do mês, né? Só o segundo dia operacional aí do mês de setembro. Hoje foi um stopzinho aí no índice, mas vamos seguir firme aí para fechar uma boa semana, começar bem aí esse mês de setembro, tá? Terminamos bem aí a semana passada, né? Foi uma semana bacana.
tá? E tentar manter o ritmo aí pra gente conseguir bons resultados aí nessa semana também, beleza? Vamos que vamos, boa noite, tamo junto.